Fala galerinha, belezinha, tranquilinho? Legal, aqui quem fala é o professor Robson, professor de Química. E nessa aulinha aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre funções inorgânicas, mais especificamente os óxidos, tá? Bom, vamos começar já definindo quem são esses carinhas aqui, né? Óxidos são substâncias binárias, ou seja, eles são substâncias formadas por dois elementos, tá? Em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Beleza, galera? Então, isso daqui são os óxidos. Óxidos são substâncias binárias, ou seja, uma substância formada por dois elementos, tá? E o oxigênio, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Já deixo aqui, ó, um asterisco para vocês, um asterisco aqui, ó. Só existe um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio, que é o flúor, tá? O flúor é o único elemento presente na tabela periódica mais eletronegativo que o oxigênio. Tá? Então, olha só, se eu tenho uma substância formada por dois elementos, tá? E um desses elementos é o oxigênio e o outro não é o flúor, significa que eu tenho um óxido. Beleza? Então, olha só. Posso dar vários exemplos para vocês aqui, ó. Né? Um exemplo aqui de óxido, ó, o CO2, né? O SO2, o SO3, o Fe2O3. Então, ó, isso daqui, ó, são exemplos de óxidos, tá? Então, todos eles é formado só por dois elementos. No primeiro caso, por carbono e oxigênio, no segundo caso por enxofre e oxigênio, depois por ferro e oxigênio, tá? Então, em todos os casos aqui, o oxigênio ele é o mais eletronegativo, ou seja, os exemplos que eu coloquei para vocês aqui são exemplos de óxidos, beleza? Já quero ir direto para a nomenclatura. Nomenclatura dos óxidos. Como que vocês vão dar o nome dos óxidos? Primeiramente, gente, o que vocês precisam colocar aqui para dar a nomenclatura de um óxido é saber o prefixo aqui inicial, tá? Esse prefixo ele pode ser o prefixo mono, né? Prefixo mono, o prefixo di, o prefixo tri, o prefixo tetra e assim por diante, penta, hexa, hepta, né? seguido da palavra óxido, né? Seguido da palavra óxido. Então pode ser monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido. Aí depois vamos colocar aqui, ó, D, tá? D. Depois um novo prefixo, tá? Um prefixo mais adequado possível aqui. De novo, pode ser mono, pode ser di, pode ser tri, pode ser tetra, pode ser penta, pode ser hexa, hepta e assim por diante, tá? Seguido do nome do elemento. Então repare que na nomenclatura, a primeira parte vai estar relacionada ao oxigênio, a quantidade de oxigênio, né, e o óxido que vai estar indicando o oxigênio da molécula. Aí D, o prefixo mais adequado aqui e o nome do elemento, beleza? Então olha só, o primeiro caso que eu coloquei aí para você, CO2, beleza?
Então, nomenclatura. Como eu tenho 2 oxigênio, tá? O prefixo mais adequado colocar aqui é o di, né? Di indica que tem 2, seguido da palavra óxido. Dióxido de... E aqui eu vou colocar entre parênteses, né? O prefixo aqui, ó, mono, seguido da palavra do elemento. Nesse caso aqui, quem está ligado no oxigênio é o carbono. Né? Coloquei aqui entre parênteses esse mono porque é optativo, tá? Eu posso ou não colocar esse prefixo aí do carbono, tá? Então, a nomenclatura deste composto é dióxido de monocarbono ou simplesmente dióxido de carbono. Tranquilo, gente? Então, olha só, mais um exemplo ali, ó. O SO3, tá? O SO3. Então, vamos lá, novamente. Se eu tenho 3 oxigênio, o prefixo mais apropriado de eu colocar aqui é o tri, né? O tri indica que tem 3, seguido da palavra óxido. Então, trióxido de... Vou colocar entre parênteses aqui de novo. Como se eu tenho um enxofre ali, vou colocar mono, né? Mono, seguido do elemento que está ligado ali com o oxigênio, que é o enxofre, né? Então, a nomenclatura desse carinha aqui, trióxido de monoenxofre, tá? Como o mono ele é optativo, eu coloco entre parênteses. Poderia ser simplesmente trióxido de enxofre. Bom, mais um exemplo que eu coloquei ali em cima para vocês, que é o Fe2O3, tá? O Fe2O3, a nomenclatura, de novo, eu tenho 3 oxigênio, vou colocar o tri, seguido da palavra óxido de, né? E agora a gente vai indicar aqui a quantidade de ferro, né? Então, como eu tenho 2 ferros, eu vou colocar aqui o di, né? Di indica 2, seguido de ferro. Então, repare que neste caso eu não coloquei entre parênteses, porque nesse caso aqui ele não é optativo, tá? Eu tenho que indicar a quantidade de ferro ali, porque o ferro ele tem um NOx variável e eu preciso indicar ali qual ferro que está ligado nesse oxigênio. Tranquilo, gente? Então, trióxido de ferro. Numa nomenclatura um pouco mais antiga, tá? Eu poderia colocar ali como trióxido de ferro, né? De ferro, e eu indico o NOx desse ferro, né? Quando eu separo aqui essa molécula, no caso, essa quantidade de oxigênio é a quantidade de carga aqui do ferro. Então, esse ferro aqui é o ferro 3+, eu indico, tá? Com o número romano 3 ali. Então, poderia ser ele também, de uma forma um pouco mais antiga, trióxido de ferro 3. Tá? Estaria correto também. Bom, então aqui a gente já sabe o que é um óxido e a gente já sabe como que a gente dá um nome, tá? O nome desses óxidos. Tranquilo, gente? Então vamos para as classificações dos óxidos, tá? Os óxidos, a gente pode encontrar eles como óxidos, então olha só, óxidos básicos, né? E eles vão ser óxidos básicos quando ligado ao oxigênio eu vou ter um metal, então vou colocar aqui, ó, um metal de carga 1+, né, mais 1, de carga um metal de carga 2+, tá? Ou eu vou ter aqui ligado o BI, tá? Nesse caso aqui eu vou ter um óxido básico, né? Só lembrando que o BI ele tem a carga 3+, beleza? Então se eu tenho um metal que tem carga positiva, né, 1+, ou 2+, ou bismuto de carga 3+, eu vou ter aqui a formação de um óxido básico, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Exemplos de óxidos básicos, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o Na2O,
Isso daqui é um óxido, ele está ligado no metal que tem carga mais, né? Um outro, o MgO. Então, o magnésio ele tem carga 2+, né? Ou simplesmente o Bi2O3, né? Então, todos eles aqui são óxidos, exemplos de óxidos básicos, tá bom? E a principal característica de um óxido básico é o seguinte, gente, olha só. Se eu pegar o óxido básico, tá? O óxido básico, e eu reagir ele com a água, eu vou ter a formação de uma base. Beleza? Então, se eu pegar o óxido básico e eu reagir ele com a água, eu vou ter a formação de uma base. Tá? Então, olha só, um exemplo para vocês aqui. Se eu pegar, por exemplo, o CaO, né? CaO. Então, repare, o Ca ele faz parte do grupo 2, né? Da família 2A. Então, ele tem carga mais 2, né? Para ficar estável, o Ca ele tem que perder 2 elétrons para ficar estável. Então, se eu pegar o CaO e eu reagir ele com a água, tá? Peguei o CaO e reagi ele com a água. Então, a reação entre as duas substâncias aqui vai ser, como resultado, uma base. Tá? Então, aqui vai formar o CaOH2. Tá? Então, reparem, eu tenho um óxido, beleza? Reagi ele com a água e eu tenho a formação de uma base. Tá? Então, óxido básico, se eu reajo com a água, eu tenho a formação de uma base. Um segundo exemplo que eu posso colocar aqui para vocês, né? Se eu pegar, por exemplo, esse carinha aqui, ó, o K2O, né? E eu reagir ele com a água, então o potássio ele faz parte da família 1A, né? Do grupo 1, então ele para ficar estável ele perde um elétron, então ele vai ficar com essa carga aqui, com essa característica aqui. Tá? Se eu reajo ele com a água, eu vou ter a formação aqui, ó, do KOH. Né? Nesse caso aqui, para balancear a equação, eu coloco o coeficiente 2 aqui na frente. Então, novamente, eu tenho aqui ó, um óxido reagindo com a água, formando uma base. Então, logo eu tenho aqui um óxido básico, beleza? Como um exercício para vocês, tenta fazer esses 3 elementos aqui, ó, reagem eles com a água, né? E veja o que vai ser formado aí. Coloque para mim nos comentários o que vai ser formado aí. Beleza? Eu corrijo de vocês depois. Se eu reagir um óxido básico, tá? Óxido básico com um ácido, eu vou ter uma reação de neutralização, gente. Ou seja, vai formar aqui, ó, sal e água, tá? Se eu tenho um óxido básico e eu reajo ele com um ácido, vai ocorrer uma reação de neutralização, vai formar um sal e água. Então, olha só, como exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou pegar aquele primeiro carinha que eu coloquei ali para vocês, ó, o Na2, ó, é um óxido básico, beleza? Vou reagir ele com um ácido, o HCl, tá? Ele vai formar aqui um sal, né? Nesse caso aqui vai ser o NaCl, tá? O NaCl, e vamos ter aqui a formação também da água, beleza? Para que ocorra o balanceamento dessa equação aqui, né, para que fique tudo igual antes e depois da flecha, eu coloco aqui ó, o coeficiente 2 e 2 aqui. Tá? Agora está balanceada a minha equação. Beleza? Se eu pegar o segundo exemplo ali, ó, o MgO, né? MgO, né? Eu vou reagir ele com um ácido. Nesse caso aqui eu vou reagir com um ácido sulfúrico, H2SO4. Tá? O que vai acontecer aqui? Vai formar um sal,
beleza? Vai formar um sal. Nesse caso aqui vai formar o sal MgSO4, sulfato de magnésio, beleza? E também vai formar aqui a água, beleza? Então, se eu reajo um óxido básico com um ácido, eu vou ter a neutralização, ou seja, vai formar aqui para nós um sal e água. Belezinha, gente? Então, dando continuidade aqui, tá? Eu vou tirar essa folhinha, vou substituir aqui. Né? Então, vamos dar continuidade à nossa aulinha. Né? Já vimos, então, que são óxidos básicos. Nós vamos ver agora quem são os óxidos ácidos. Os oxiácidos, gente, ele tem a seguinte característica. Eu sempre vou ter um oxigênio ligado em um metal de NOx alto, tá? Que pode ser aqui, ó, de NOx mais 5, pode ser um metal de NOx mais 6, ou pode ser um metal de NOx mais 7, ou simplesmente posso ter um oxigênio ligado a um ametal, beleza? A um ametal. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter o óxido ácido, tá? Também chamado de anidrido. Anidrido. Beleza? Anidrido. Bom, exemplos aqui para vocês, tá? de óxidos ácidos. Nós temos o CO2, tá? Nós vamos ter o SO3, nós vamos ter o Cl2, O6, né? Vamos ter também o P2O5. Então, olha só, vários exemplos aqui, ó, de óxidos de caráter ácido, beleza? Então, olha só, lembra lá, óxido básico, o óxido reage com a água, ele vai formar uma base. E agora, se eu tiver um óxido ácido e eu reajo ele com a água, eu vou ter a formação de um ácido. Quer ver só? Olha só esses exemplos aqui, ó. Se eu pegar o primeiro ali, ó, o CO2, tá? CO2, peguei o CO2 e reagi o CO2 com a água. O que eu vou ter de formação aqui? Eu vou ter de formação o H2CO3. Então, repare, eu tenho um óxido, né? O óxido, que reagi ele com a água e tive a formação aqui de um ácido, beleza? Então, formou ali o ácido carbônico. Quer ver só mais um exemplo? Se eu pegar o segundo aqui, ó, o SO3, né? O SO3, e eu reagir o SO3 com a água, né? Eu vou ter a formação do seguinte ácido, o H2SO4, o ácido sulfúrico. Beleza? Então, SO3 mais H2O, eu vou ter a formação do ácido sulfúrico. Né? Então, reparem que o óxido ácido, quando ele reage com a água, ele vai formar um ácido. Beleza? Se eu pegar um óxido ácido e eu reagir ele com uma base, eu vou ter uma reação de neutralização, ou seja, vai ter aqui a formação de um sal e água. Quer ver só? Vou pegar de novo aqui o CO2, tá? Dióxido de carbono. CO2. E eu vou reagir o CO2 com a seguinte base, o KOH, tá? O hidróxido de potássio. Quando eu reajo CO2 com hidróxido de potássio, eu vou ter a formação aqui do sal K2CO3, né? O carbonato de potássio e água. Beleza? Carbonato de potássio e água. Só para balancear essa equação, vou colocar um coeficiente 2 aqui, ó. Agora está balanceada a equação, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Pegando aquele trióxido de enxofre que nós trabalhamos ali em cima.
tá? Trióxido de enxofre. E agora eu vou pegar o trióxido de enxofre e eu vou reagir ele com o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio. Quando eu reajo o hidróxido de cálcio com o trióxido de enxofre, eu vou ter a formação de um sal, tá? Que vai ser o CaSO4, sulfato de cálcio, tá? E mais a água. Então, repare, se eu pego um óxido ácido e eu reajo ele com uma base, eu vou ter a formação de sal e água, ou seja, eu faço uma reação de neutralização. E agora eu misturar, né? Imagine se eu pegar, por exemplo, um óxido ácido e reagir com um óxido básico, tá? O que vai acontecer se eu reagir um óxido ácido com um óxido básico? Eu vou ter aqui a formação de um sal. Tá? Se eu reagir um óxido ácido com um óxido básico, eu vou ter a formação de um sal. Então, olha só. Vou pegar aqui ó, o CO2, óxido ácido. Vou reagir com o óxido básico, o CaO. Tá? Então, ó, óxido ácido, óxido básico. Né? Reagindo esses dois aqui, eu vou ter a formação de um sal. Né? Que sal que é esse? Vai ser o CaCO3, carbonato de cálcio. Beleza? Formei um sal ali. Mais um exemplo. Se eu pegar o SO3, e eu reagir aqui agora com um Na2O. Então, de novo, óxido ácido reagindo com óxido básico, né? Eu vou ter a formação aqui de um sal, que nesse caso aqui é o Na2SO4. Vocês conseguem visualizar essa reação aqui? Vocês conseguem visualizar? Olha só, eu tenho aqui ó, o Ca. Beleza? Eu tenho aqui ó, o carboninho. Tem um carboninho aqui. Beleza? Agora eu tenho aqui ó, 2 oxigênio com mais um oxigênio aqui, ó, eu tenho 3 oxigênio. E aqui eu também tenho 3 oxigênio. Agora olhando de baixo, eu tenho aqui ó, na frente da molécula o Na, aqui também ó, 2 NAs, né? Na2. Depois o enxofre, tá? O enxofre. E aqui eu tenho 3 oxigênio com mais um aqui, 4. E aqui eu tenho 4 oxigênio. Tá? Tem a formação de um sal. Então, no primeiro deu o carbonato de cálcio e no segundo o sulfato de sódio. Então, dando continuidade, né, já vimos óxido ácido básico. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra classe de óxidos, tá? Que são os óxidos anfóteros. Tá? Anfóteros. Quem que são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros, gente, eles vão ter como que eu posso dizer? Eles vão se comportar ora como um óxido ácido e ora como um óxido básico, beleza? Ele possui esse comportamento ambíguo, tá? Então, dependendo de quem ele esteja reagindo, ele vai se comportar como uma base ou ele vai se comportar como um ácido. Querem um exemplo? Olha só. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Esse carinha aqui, ó. Al2O3. Beleza? Al2O3. Se eu reagir ele, por exemplo, com ácido clorídrico, tá? Eu vou ter a formação, tá? Aqui do AlCl3, que é o cloreto de alumínio, e água. Tá? Só para balancear essa equação aqui, ó, vou colocar o coeficiente 6 aqui, vou colocar o coeficiente 2 aqui e vou colocar o coeficiente 3 aqui. Beleza? A equação está balanceada. Então, repare uma coisa aqui, ó. O Al2O3, que é o nosso óxido, tá? Esse daqui ó, é o nosso óxido, ele reagiu com ácido e aconteceu a reação de neutralização. Tá? Formou um sal e água. Se eu pegar esse mesmo óxido aqui, Al2O3. Só que agora eu vou reagir ele com NaOH, tá? O hidróxido de sódio.
Então agora estou reagindo ele com uma base, tá? O que vai ser formado aqui? Vai ser formado o, o NaAlO2, né? E mais água. Só para balancear aqui essa equação, eu vou colocar aqui um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente, beleza? Agora está balanceado. Repare aqui, ó, de novo, é o mesmo óxido, beleza? É o mesmo óxido. E agora reagi ele com a base. E novamente aconteceu a neutralização, beleza? Então, o óxido anfótero ele tem essa característica de ora se comportar como uma base e ora como um ácido. No primeiro caso, como ele neutralizou um ácido, significa que ele se comportou como uma base. No segundo caso, como ele neutralizou uma base, significa que ele se comportou como um ácido, beleza? Então, aqui nesse primeiro caso, ele está se comportando como uma base e no segundo caso, ele está se comportando como um ácido. Ou seja, ele tem, né, essa característica ambígua, né? Ele se comporta das duas formas. Isso daqui é um óxido anfótero, beleza, gente? Vou deixar aqui alguns exemplos para vocês de óxidos que são anfóteros, tá? Nós temos aqui por exemplo, o óxido de berílio, nós temos o ZNO, né? O óxido de zinco, o Al2O3, que eu já coloquei ali, né? Nós temos o CR2O3, né? Nós temos o PbO, nós temos o PbO2, nós temos o SNO e o SNO2, por exemplo. Tá? Esses daqui são exemplos de óxidos que são anfóteros, tá? Então eles vão se comportar ora como base e ora como ácido, depende da situação. Seguindo aqui, né, o próximo grupo de óxidos que nós temos são os óxidos neutros, né? Os óxidos neutros, gente, eles não se comportam como ácido nem como base, tá? E eles, na realidade, eles nem se misturam com água. Então, o óxido neutro ele vai ter essa característica. Não vai ser nem ácido nem básico, ele vai ser neutro, tá ok? Então, exemplos aqui ó, de óxidos que são considerados neutros, né? Nós vamos ter aqui o monóxido de carbono, beleza? Nós vamos ter o monóxido de nitrogênio, né? Nós vamos ter aqui também o monóxido de nitrogênio. Então, esses daqui são exemplos de óxidos neutros, né? Então, é bom vocês saberem isso daqui. Óxidos neutros, eles não possuem caráter básico nem caráter ácido, né? E eles não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Beleza? Eles não reagem com ninguém. Então, tem aí os exemplos aí para vocês de óxidos neutros, tá? Só uma curiosidade aqui desse carinha, né, o N2O, ele é conhecido como o gás hilariante, né? Porque se você inalar esse gás, ele vai te dar uma sensação de euforia, beleza? Só uma curiosidade aqui no meio da nossa aula. Bom, dando continuidade aqui, vou trocar a folhinha, tá? Coloquei uma outra aqui para nós. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito dos óxidos salinos, tá? Óxidos salinos, né? Também chamado de mistos, beleza? Óxidos salinos ou mistos, tá? Esses óxidos salinos ou mistos, ele tem uma fórmula genérica, né? Que é essa daqui, ó. Imagine esse E aqui como sendo um metal qualquer, beleza? Em que ele vai ter essa quantidade aqui, 3, tá? E vai estar ligado no oxigênio, e o oxigênio ele vai ter uma quantidade igual a 4. Isso daqui, gente, ele acontece quando eu tenho a reação, tá? A junção de dois óxidos diferentes. Tá? Então, olha só, se eu pegar aqui, por exemplo,
o Fe3O4. Então, repare que ele seguiu essa fórmula genérica aqui, ó. O ferro eu tenho 3 e o oxigênio eu tenho 4, beleza? Esse carinha aqui, ele nada mais é do que a associação entre dois óxidos, né? Ele nada mais é do que a junção aqui, ó, entre o FeO, né, o óxido de ferro 2, né, com o Fe2O3. Então repare que ó, eu tenho 2 ferros aqui, com mais um ferro aqui, eu tenho 3 ferros. Eu tenho 3 oxigênio aqui, com mais um oxigênio, eu tenho 4 oxigênio. Então a junção desses dois óxidos aqui, eu formo esse óxido salino, também chamado de misto. Tá? Mais um exemplo para vocês aqui. Ó. Se eu pegar o PB3O4, tá? Então, de novo, é um óxido salino, né? Bom, seguindo a fórmula, eu tenho 3 aqui do metal e 4 oxigênio. Isso daqui, tá? É a junção entre o PbO, tá? E com o PbO2, né? PbO2. Então, a junção desses daqui, ele vai formar esse outro óxido, a junção desses dois óxidos, ele vai formar esse terceiro aqui, beleza? Só para fazer um balanceamento aqui, ó, vou colocar 2 aqui na frente, tá? Então, repare aqui, ó, eu tenho 2 chumbo aqui, com mais um chumbo aqui, eu tenho 3 chumbos aqui, beleza? Eu tenho aqui, ó, 2 oxigênio, com mais 2 oxigênio, aqui eu tenho 4 oxigênio. Então, a junção de 2 desse daqui com um desse daqui, eu tenho a junção, eu tenho a formação desse óxido salino aqui. Beleza, gente? Então, isso daqui é uma característica do óxido salino, também chamado de misto. Existe ainda os peróxidos, né? Isso daqui você deve já conhecer, os peróxidos. Quem gosta de descolorir os cabelos, né? Usa lá água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido, né? Como característica, gente, o peróxido ele vai ter o oxigênio, tá? O oxigênio ele vai ter o NOx, tá? Ele vai ter a carguinha dele igual a 1 menos, beleza? Então isso daqui é uma característica dos peróxidos. O peróxido ele vai ter o oxigênio com o NOx 1 menos. Tá? Então olha só, um exemplo para vocês aqui. Vou pegar o exemplo que eu falei agora há pouco, né? A água oxigenada. H2O2, beleza? Ó, repare uma coisa aqui. O NOx do hidrogênio é o NOx fixo, tá? Que é o NOx mais 1. Tá? Se ele tem o NOx mais 1, né, eu tenho 2 hidrogênios, então esse daqui, para neutralizar, as somas dos NOx tem que dar igual a zero. Então, para neutralizar aqui, eu vou precisar que cada oxigênio ele tenha o NOx, né, menos 1 para dar carga igual a zero. Porque se ele tiver ali a carga menos 2, como é de costume, ele não vai dar a carga igual a zero, né? Então, olha só um outro exemplo aqui, um outro exemplo rapidinho. O Na2O2. Né? Na2O2. Então, aqui é o peróxido de sódio. Tá? Sempre quando eu tenho um caso de um peróxido, eu dou a nomenclatura peróxido de e o nome do elemento que está ligado ali com ele. Então, no primeiro caso, hidrogênio, no segundo caso, sódio. Tá? O sódio ele tem a carga mais 1, okay? Tem a carga mais 1, como eu tenho dois sódios aqui, então significa que a carga dele é mais 2, tá? Deveria ter feito isso, esse mesmo esqueminha, aqui na parte de cima, tá? Mas vocês vão entender que é o mesmo cálculo que vocês vão fazer aqui. Então, se aqui é mais 2 e a soma dessas cargas tem que ser igual a zero, então a carga do oxigênio aqui, ele tem que ser menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênio, ou seja, cada oxigênio aqui, ele tem carga menos 1. Então ele é um peróxido, beleza? Agora olha só esse caso aqui. Esse outro caso aqui, ó. MgO2. Tá? O Mg, ele tem uma carga fixa, né? Que é... Deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui para não misturar. Então o Mg ele tem uma carga fixa, que é a carga mais 2.
Beleza? Então, como eu só tenho 1 mg aqui, significa que vai ter a carga mais 2 mesmo. Então, aqui ó, vai ter que ser igual a zero. Para ser igual a zero, a carga desse oxigênio tem que ser menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios, ou seja, cada oxigênio aqui ó, tem um valor de menos 1. Tá? Então, repare que todos os oxigênios aqui, ó, ele tem carga menos 1. Então, se ele tem carga menos 1, ele é considerado um peróxido. Tá? Então, nomenclatura aqui, ó, peróxido de, e o nome do elemento que está ligado com oxigênio, nesse caso aqui hidrogênio, né? Hidrogênio. Aqui eu tenho o peróxido de sódio. E aqui eu tenho o peróxido de magnésio. Beleza? Então, a nomenclatura do peróxido é só colocar o peróxido na frente, D e o nome do elemento que está ligado ali com oxigênio. Para finalizar, tá? Para finalizar aqui, o último grupo dos óxidos, nós temos os superóxidos. Então, os superóxidos, gente, ele tem a seguinte característica. Tá? O oxigênio na formação dessas moléculas, ele vai ter o NOx igual a menos meio. Tá? Então, olha só, exemplo para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o Ca, aqui ó, Na2O4, beleza? Na2O4. Então, olha só, o Na, ele tem a carga mais 1. Como eu tenho 2 NAs aqui, então a carga dessa parte aqui ó, vai ser mais 2. Então, novamente, aqui ó, vai ter que ser igual a 0. Né? A soma das cargas tem que ser igual a 0. Então, para dar 0 aqui, a carga dos oxigênios tem que ser igual a menos 2. Só que se eu pegar esse menos 2 e dividir ele pelos 4 oxigênios, aqui vai dar a carga menos meio. Então, é uma característica aqui do superóxido. Mais um exemplo aqui para vocês. Vou pegar o CaO4. CaO4. O CaO4, né, o Ca, ele tem a carga fixa mais 2. Se eu só tenho um Ca, significa que aqui vou ter mais 2, né? Então o resultado tem que ser 0, aqui tem que ser menos 2, né? Mais 2 com menos 2 vai ser igual a 0. Essa carga menos 2 eu vou ter que dividir novamente pelos 4 oxigênio, né? Se eu dividir menos 2 por 4, né, o resultado vai ser menos meio. Então, de novo, característica aí do superóxido. Tá? Para dar a nomenclatura de um superóxido, super simples. Olha como que o superóxido é super simples. É só eu colocar aqui, ó, nomenclatura desse primeiro aqui, ó, superóxido de o elemento que está ligado com o oxigênio, sódio. Tá? Superóxido de sódio. Segundo caso, eu vou ter um superóxido, né, de cálcio, que é o elemento que está ligado aqui com o oxigênio. Pronto, aprendemos da nomenclatura de um superóxido. Gente, o óxido é isso, tá? Várias definiçõezinhas aí para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar, né, aqui pelo vídeo ou através das redes sociais que eu vou estar atendendo vocês. Bom, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.